Olá, terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. E o nosso tema de hoje, na página 22 e 23, é a classificação dos animais. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo. Classificar os seres vivos significa organizá-los em grupos de acordo com suas características. Agrupar seres vivos com características semelhantes é uma forma de classificação. Então, temos a questão 1. Por que é importante classificar os animais? Por quê, gente? Porque quando a gente separa os animais em grupos, fica mais fácil de estudar esses animais, tá certo? Vamos continuar com a nossa segunda questão aqui. Diz assim: você conhece algum exemplo de classificação de animais? Qual? Agora a tia vai retomar a nossa aula de projetos integradores. Lá nós estamos classificando os animais. E na nossa última aula nós os classificamos em quê? Em 2 grandes grupos, não é? Então, pessoal, nós já conhecemos algum tipo de classificação? Com certeza conhecemos. Vamos continuar com a leitura do texto. Os animais, por exemplo, podem ser classificados em herbívoros, eu vou sublinhar aqui, carnívoros ou onívoros, que nós já estudamos. Nesse caso, a característica escolhida para agrupar os animais é o tipo de alimentação. Então, a gente viu, quando o animal é herbívoro, se alimenta de vegetais. Quando ele é carnívoro, de carne. E quando ele é onívoro, ele se alimenta de vegetais e de carne. Então, é um tipo de classificação, através de quê? Da alimentação. Outra característica que permite classificar os animais em 2 grandes grupos é a presença ou ausência de coluna vertebral. Lembra, gente? Aula de projetos. Animais vertebrados têm coluna vertebral. Vamos ver aqui quais são esses animais que estão aqui. O sapo, tá? É um vertebrado. O soldadinho do araripe, que é esse passarinho aqui, e o ser humano. São exemplos de animais o quê? Vertebrados. Continuando nossa aula, vamos para a página 23. Animais invertebrados. Não tem coluna vertebral, ou seja, não tem aqueles ossos de sustentação. Vamos ver aqui. A borboleta, estamos vendo aqui. A lula, certo, aqui. E a estrela do mar. São exemplos de animais invertebrados. Vamos dar continuidade à questão 2. Diz assim: observe as imagens e as fichas a seguir. Que características apresentadas no texto da ficha podem ser usadas para classificar estes animais? Então, nós temos aqui 2 animais, certo, gente? Temos uma fichinha sobre ele. E aí, nós vamos fazer nossa atividade, tá bem? Vamos ler aqui. Primeiro, cupim. Vive dentro do solo ou da madeira. Alimenta-se principalmente de madeira e não tem coluna vertebral. Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Então, gente, eu vou ver as características do cupim, certo? Para poder classificar ele, eu vou colocar aqui algumas características dele. O que é que eu posso falar sobre o cupim? Onde ele vive? É uma coisa que eu posso falar aqui. O tamanho e a possibilidade. Ele tem ou não tem coluna vertebral? Então, eu vou falar aqui algumas características do cupim baseado nesse texto. Vamos agora para outro animal. Tamanduá-bandeira. Possui o corpo coberto de pelos. Alimenta-se de formigas e de cupins. Pode atingir 2 metros de comprimento. Então, que características apresentadas pelo tamanduá-bandeira eu posso colocar aqui? Então, como é a cobertura do corpo dele, por exemplo? O que é que ele come? Então, o que é que eu posso falar do tamanduá-bandeira? Quais são as suas características citadas aqui no texto?
Tá bem? Boas aulas, bons estudos, terceiro ano. Fiquem com Deus.